4 anos atrás, o Dr. Skinner, o maior gênio do mundo, inventou um medicamento milagroso chamado Apna. Era o analgésico definitivo que tornava os humanos completamente imunes a qualquer tipo de dor e, como era barato e não tinha efeitos colaterais, conquistou instantaneamente o mercado farmacêutico global. A Apna se tornou o medicamento que salvou o mundo, mas então, um dia, Skinner desapareceu sem deixar rastros e ninguém sabia o que ele estava planejando. Inabalado por tudo isso, Axel Gilbert, de 23 anos, está atualmente cumprindo uma pena de 888 anos na prisão por uma série de crimes. Ele não parece se importar com isso e, uma manhã, enquanto faz sua rotina regular de ginástica, o guarda da prisão diz a ele que tem um visitante. O guarda leva Axel até a área de reuniões onde uma mulher de meia-idade chamada Iris está esperando por ele. Axel nunca a viu antes, então pergunta a ela se é uma advogada tentando ganhar fama ajudando-o ou se é uma assassina contratada para silenciá-lo. Iris diz a ele que é um pouco dos dois, mas que isso não é importante. Ela diz a Axel que está ali para pedir um favor a ele e, se ele concordar em ajudá-la, será um homem livre. Axel fica curioso sobre o que ela quer e Iris pergunta a ele se ele sabe sobre a Apna e o Dr. Skinner. Ela diz a ele que Skinner desapareceu há 3 anos, mas agora de repente voltou e sua única mensagem enviou o mundo ao caos. Iris mostra a Axel um vídeo que é carregado simultaneamente em todas as plataformas do mundo e, nele, Skinner declara que, se alguém não pode sentir dor, está basicamente morto. Ele chama a humanidade de espécie morta por causa de sua dependência da Apna e diz que sempre sentiu que os humanos eram terríveis, espécie que se concentrou apenas no ganho de curto prazo e destruiu seu ambiente no processo. Ele declara que os humanos não merecem continuar vivendo e espalhando desgraças por onde quer que vão, e é por isso que ele desenvolveu a Apna. Skinner diz que a Apna nunca foi apenas um analgésico, ele a projetou especificamente para permanecer no corpo humano uma vez consumida e, após esperar 3 anos, se transformaria em um veneno que mataria qualquer pessoa sem falhas. Não há como remover a toxina do corpo e os humanos começarão a morrer após 30 dias. No entanto, antes de terminar sua mensagem, Skinner diz que tem uma cura para a Apna e, se alguém puder encontrá-lo dentro de 30 dias, a humanidade ainda pode ser salva. Esse vídeo cria pânico e caos em todo o mundo, mas Axel não se importa com isso. Iris diz a ele que conhecia Skinner pessoalmente e que, no passado, ele era verdadeiramente um santo. Ela diz a ele que o favor que pede é encontrar Skinner, mas logo o guarda da prisão chega lá para levar Axel de volta à sua cela, pois o horário de visita acabou. Axel se levanta, fingindo cooperar, mas então empurra o guarda para trás. O guarda saca a arma em resposta, mas Axel usa sua acrobacia para desarmá-lo e depois derrubá-lo. Ele então pega a arma e aponta para Iris. Antes que os outros guardas possam fazer algo, usando-a como refém, ele faz com que os guardas removam as algemas dele e então foge, saltando sobre robôs de entrega e evitando os guardas que tentam capturá-lo. Um guarda agarra suas pernas, então Axel o joga 2 andares abaixo e então sobe mais um andar, onde mais policiais vêm para pará-lo. Axel facilmente os derrota e então pula sobre o corrimão, indo para outra parte da prisão para escapar, mas outro guarda está esperando por ele lá. O guarda pressiona sua garganta contra o corrimão de metal, mas então Axel puxa sua gravata, batendo sua cabeça no metal e escapando. Depois de derrubar mais alguns guardas, Axel escala as paredes da prisão e atira nas grades de uma ventilação para abrir um caminho para si mesmo. Ele alcança o telhado da instalação prisional usando os dutos de ventilação e começa a correr para longe, mas Iris liga para seu motorista, Doug, para segui-lo e garantir que ele seja capturado. Doug e Iris começam a perseguir Axel em seu carro de alta tecnologia, e ela ordena que seu suporte técnico, Helena, fique de olho em todas as comunicações policiais e GPS, caso eles encontrem Axel antes deles. Nesse ínterim, caos começa a se espalhar pelo mundo após o vídeo de Skinner ser revelado. Motins começaram em muitos lugares, com pessoas incendiando empresas farmacêuticas por causa de sua raiva da Apna. Mesmo enquanto o governo dos Estados Unidos e todos os governos do mundo reúnem seus melhores cientistas para analisar a Apna e encontrar uma cura, a esperança de encontrar uma cura dentro de 30 dias permanece muito tênue. Todas as empresas farmacêuticas retiram a Apna de suas lojas e os mercados de ações globais caem terrivelmente, mas nenhuma dessas coisas preocupa Axel, que está apenas relaxando nas ruas como se não tivesse acabado de escapar da prisão. Um policial para ele de repente por causa de seu uniforme de prisioneiro, mas Axel apenas diz a ele que é a última moda entre jovens como ele. O idiota acredita totalmente nele e, no momento em que ele recebe um relatório sobre um prisioneiro fugindo da prisão, Axel já está em uma loja de roupas para comprar um novo conjunto. Enquanto isso, na cidade de Babilônia, um oficial do governo de alta patente diz a Iris que eles estão tentando analisar a Apna, mas mesmo os esforços coletivos dos melhores cientistas do mundo não são suficientes diante do gênio de Skinner.
Skinner. Iris diz que sua única opção é encontrar Skinner e que quase montou sua equipe dos sonhos para isso, mas o último cara está atualmente em fuga. Ela promete que o encontrará até o final do dia, e o oficial diz a ela que sua equipe pode ser a última esperança da humanidade. Algumas horas depois, enquanto Axel está passeando por uma estação ferroviária, as câmeras de segurança o identificam como fugitivo e todas as telas exibem imediatamente sua foto enquanto lhe dizem para se render. Ele considera isso um desafio e começa a correr pela estação, desviando dos policiais e drones de segurança. No entanto, Helena, a equipe de suporte técnico, é notificada sobre isso e imediatamente entra em contato com o resto da equipe de IR sobre a localização de Axel. Enquanto Axel está saindo da estação, a garota motociclista Chris se dirige para sua localização, enquanto Doug vai buscar Leland, o último membro de sua equipe. Axel pula entre prédios e telhados, desviando e destruindo os drones em seu caminho, mas Helena prevê o lugar para onde ele irá em 5 minutos e Doug pede a Chris para estar pronta lá. Ele diz a ela para direcionar Axel para o norte e diz que ela tem permissão para abrir fogo contra ele, e isso é tudo o que Chris quer ouvir. Ela espera Axel terminar de mostrar suas habilidades acrobáticas enquanto ele alcança o telhado de um prédio através de uma zona de construção e, assim que ele está ao alcance dela, ela começa a atirar nele. Ela deliberadamente erra para fazê-lo correr para longe dela em direção a um lugar onde Doug já está esperando por ele. Doug diz a Leland para apoiá-lo com um drone e então sobe em um prédio. Logo Axel atinge o telhado do mesmo prédio sem lugar para pular e Doug aponta sua arma para ele, dizendo-lhe para parar imediatamente. Axel levanta as mãos e tenta provocá-lo para que eles se envolvam em uma luta corpo a corpo, mas Doug já sabe sobre suas táticas. Ele diz a Axel que suas provocações não funcionarão e pede que ele se renda porque não há saída para ele agora. No entanto, Axel diz a ele que sempre há uma saída e então pula do telhado. Doug entra em pânico porque não estava esperando por isso, mas então Axel agarra o drone de Leland e o usa para pousar com segurança em um caminhão. Ele chega ao chão sem problemas, mas logo antes de escapar, Chris chama sua atenção, clicando fotos dele alegremente. Ela age como uma fã, dizendo que ele acabou de dar a melhor performance de Parker que ela já viu em sua vida. Ela exige uma selfie com ele e, sendo Axel um tímido, não pode dizer não a ela. No entanto, isso acaba sendo seu único erro, pois Chris o atordoa usando sua pulseira e Axel desmaia. Quando ele acorda no dia seguinte, se encontra em uma barbearia com Helena escondida em um canto. Axel está confuso sobre o que está acontecendo, mas logo o resto do grupo chega lá. O espelho na frente deles acaba sendo uma tela e, através dela, Iris dá as boas-vindas a Axel para a equipe Lazarus, as pessoas que vão salvar a humanidade. Axel imediatamente. Parte 2. Tenta tirar a pulseira de sua mão, mas Iris diz a ele que não pode tirá-la, pois é um rastreador que permitirá que ela saiba onde ele está o tempo todo. Axel dá uma olhada rápida ao redor da sala e descobre que todos têm uma pulseira semelhante. Ele percebe que todos ali são algum tipo de encrenqueiro e Iris diz a ele que essa é a chance deles de ouro para se transformar de fugitivos em heróis. Ela pergunta a Axel se ele não quer ser um homem livre e viver como quiser. Em resposta, ele faz uma parada de mãos para surpreender a todos e então pula em direção a Chris, roubando sua arma antes que ela possa perceber. Ele aponta para a cabeça dela e diz a Iris para tirar a pulseira de sua mão se ela valoriza sua equipe. No entanto, Iris não cai em suas armadilhas novamente e o choca usando a pulseira, fazendo com que ele solte a arma. Ela então avisa Axel que, se ele tentar remover a pulseira à força, ela vai esquentar tanto que seu braço vai queimar. Além disso, se algo acontecer com ela, todos eles sofrerão o mesmo destino. Axel percebe que ela não está blefando, então concorda rapidamente em trabalhar com ela. Iris fica satisfeita em ouvir isso e encerra a ligação de vídeo. Em seguida, Axel diz que, se encontrarem Skinner, eles devem vender a vacina para a Apna por um preço muito alto. Chris concorda com ele imediatamente, mas Doug rejeita a ideia, dizendo que eles não estão ali para ganhos pessoais, mas para salvar o mundo. Axel responde que ser o time dos Vingadores desse cronograma não é ruim também, mas antes de começar, pergunta se alguém da equipe já usou Apna. Acontece que todos eles usaram, seja como medicamento ou para se drogar. Depois disso, Doug mostra a Axel ao redor de sua base, claramente dizendo a ele que não aprova dele. Axel não se importa com isso, mas se importa com o fato de que, apesar de serem os Vingadores desse mundo, sua base é uma barbearia decadente. No entanto, logo descobre que a aparência decadente da loja é apenas um disfarce e que ela é protegida por uma barreira eletromagnética poderosa. Em seguida, Doug o leva até a garagem deles para mostrar a maneira de tirar seus carros e então
então eles retornam para fazer sua primeira reunião de equipe. Lá, Doug conta a todos sobre a história da vida de Skinner, desde seu nascimento até a vida universitária, mas Chris o interrompe porque acha que isso é a parte chata. Ela pergunta a Doug sobre a personalidade de Skinner, porque isso os ajudará a encontrar mais sobre ele do que as informações inúteis. Doug fica irritado com isso, mas ainda assim atende ao pedido dela, revelando que Skinner ganhou o prêmio Nobel 3 vezes, mas doou todo o dinheiro para a caridade. Ele viveu humildemente e até abandonou as patentes de suas invenções para que todos pudessem obtê-las por um preço baixo. Depois disso, Ir se junta ao grupo e diz a todos que Skinner foi um grande defensor da paz e da igualdade. Ele tentou várias vezes convencer os líderes mundiais a fazer melhor, mas nunca obteve a resposta que queria. Ela mostra ao time um vídeo de Skinner discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas, alertando-os de que em 3 anos o gelo no Polo Norte terá sofrido danos irreparáveis. Ele pediu a todos que concentrassem seus esforços na proteção da Terra, em vez do crescimento econômico, mas muitos países deixaram a reunião no meio de seu discurso. Depois dessa tentativa fracassada de convencer os líderes mundiais, Skinner desapareceu repentinamente. A equipe diz que Skinner parece bom demais para ser verdade e então Leland desenterra alguns posts antigos nas redes sociais onde ele foi flagrado ajudando estranhos em todo o mundo. Ninguém entende porque um homem bom como ele está tentando acabar com a humanidade, mas Irs diz que isso não importa. Ninguém tem pistas sobre a localização de Skinner desde que ele desapareceu e ela diz à equipe que eles precisam ser os primeiros a encontrá-lo. De repente, Helena a interrompe, dizendo que ela pode ter encontrado uma pista sobre Skinner. O resto do grupo imediatamente deixa a base em seus carros luxuosos, enquanto Helena e Irs ficam para trás. Helena diz a todos que, 8 anos atrás, Skinner comprou um abrigo de sobrevivência de uma empresa que não pode ser contatada por telefone ou internet no momento. Irs diz a Axel e Chris para verificar o abrigo e pede a Doug e Leland para visitar a sede da empresa. Ela então ordena a Helena que acesse o máximo de câmeras de segurança ao redor do mundo e execute varreduras de reconhecimento facial para Skinner, apesar da possibilidade de que ele possa ter mudado de aparência nos últimos 3 anos. De um lado, Chris pergunta a Axel por que ele estava na prisão e por quanto tempo foi sua sentença. Assim que ele diz a ela que tem que ficar na prisão por 888 anos, Chris fica louca e o empurra para fora do carro. Ela aponta a arma para Axel, dizendo que não vai se juntar a um psicopata em uma sentença tão grande na prisão. Axel pede a ela para se acalmar e Chris pergunta que tipo de crimes horríveis ele cometeu para merecer essa sentença. Ele diz a ela que foi inicialmente condenado a apenas 3 anos na prisão, mas a sentença foi dobrada a cada vez que ele escapou e, antes que ele percebesse, chegou ao número atual. Chris fica completamente atordoada ao ouvir isso e pergunta por que diabos ele escapou da prisão tantas vezes. Axel responde que é um hobby dele. Por outro lado, Leland é curioso sobre como Doug acabou na equipe. Ele responde que cometeu alguns pequenos crimes que o levaram à prisão e Leland diz que também fez alguns furtos que o levaram a problemas. Doug o chama de novato e então diz a ele que, se há alguém que realmente cometeu crimes sérios, crimes em sua equipe é Helena, uma famosa hacker global. Leland não acredita nele no início, porque Helena parece uma garota quieta e tímida para ele, mas Doug diz a ele que ela é a maior incógnita em sua equipe. Logo após isso, Chris e Axel chegam ao abrigo apocalíptico de Skinner e Leland e Doug chegam à sede da empresa. Eles descobrem que ambos os lugares parecem abandonados, sem saber que alguém está esperando para emboscá-los no escritório da empresa e que o abrigo já foi revistado por outra parte. Doug e Leland entram na sede da empresa e descobrem que os computadores estavam funcionando recentemente. Enquanto Leland tenta procurar ao redor do lugar, um homem o pega como refém e pede a Doug que diga onde está o chefe dele. Doug não entende o que o homem quer, quando de repente um cara gordo irrompe no prédio com a arma apontada para Doug, dizendo ao dono da empresa para sair se ele não quiser que seus funcionários morram. Todos ficam ainda mais confusos com isso, mas então Doug percebe que os 2 caras ali são cobradores de dívidas que têm negócios com o dono da empresa de abrigos. Por outro lado, Axel e Chris entram no abrigo vazio e descobrem que o gerador de energia ainda está funcionando. Eles começam a procurar em cada sala, mas não encontram nada, então continuam a busca. E então, de repente, eles sentem que alguém está se escondendo na esquina. Eles encontram um homem inconsciente em uma cadeira com garrafas vazias de apna ao pé dele. Eles imediatamente o cercam e se perguntam se ele é Skinner após uma cirurgia plástica. Axel decide que a única maneira de descobrir é acordá-lo. No entanto, antes que eles possam fazer isso,
isso, alguém começa a gritar em russo e a atirar neles. Axel e Chris se escondem em um corredor e, em seguida, outro grupo chega lá gritando em mexicano e atirando nos russos. Chris se preocupa com o que vai acontecer em seguida, mas Axel começa a se divertir. Ele mostra seu pingente, dizendo que é seu amuleto da sorte que o mantém invencível, e então corre para o meio da sala, indiferente à tempestade de balas. Chris acha que ele é louco, mas não tem escolha senão apoiá-lo no trato com os gangsters e os membros do cartel. Eles conseguem derrubar todos e alcançar o cara inconsciente no meio do abrigo, mas logo a DEA e o FBI chegam lá para prender seus alvos. Eles dizem a Axel e Chris para largar as armas, mas Axel diz a eles que é do Lazarus e pede que eles larguem as armas em vez disso. Todos ficam confusos porque nunca ouviram falar do Lazarus antes. Então Chris acende as luzes para que todos possam ver o que está acontecendo. Assim que ela faz isso, o homem na cadeira acorda e imediatamente cai no chão, pedindo desculpas a todos e prometendo devolver o dinheiro deles. Ele agarra a perna de Axel, implorando que ele o salve, e em troca Axel o soca com força suficiente para fazê-lo sangrar. Ele então faz um teste de DNA instantâneo para confirmar que ele não é Skinner. Todas as partes no abrigo ficam desapontadas. Acontece que o cara era o dono da empresa de abrigos que estava se escondendo dos cobradores de dívidas no bunker de Skinner. Por outro lado, Leland se dá bem com os cobradores de dívidas depois de ouvir as histórias deles, e Doug recebe uma ligação de Chris contando o que aconteceu em sua ponta. Ele sente que a missão de busca não vai ser fácil, mas não tem ideia de como vai ser difícil nos próximos minutos. De volta à base, Helena de repente encontra Skinner em uma filmagem de câmera de segurança, mas então milhares de câmeras ao redor do mundo começam a mostrar o rosto de Skinner ao mesmo tempo, confundindo tanto Helena quanto Irs. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.